Você é uma pessoa contente ou você é uma pessoa murmuradora? É incongruente ser contente e ser murmurador. É sobre isso que nós vamos falar agora pela manhã. Gostaria de que você abrisse a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, e todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que eu os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E eu começo fazendo a seguinte pergunta, irmãos, para você pensar. Você é uma pessoa que vive murmurando? Como é que a sua família te vê? Não só os de casa, aqueles que habitam dentro da sua casa, mas também aqueles que você já não convive, como irmãos, tios, sobrinhos. Como é que seus colegas de trabalho, de escola, te veem? Te veem como uma pessoa que é um murmurador, que está sempre reclamando de alguma coisa, que nunca está satisfeito com nada, que tem sempre uma visão de algo que está faltando, e o foco está sempre naquilo que está faltando, e nunca no que se tem. Nós precisamos entender que a murmuração é um pecado que significa rebelião contra Deus. Se você não tem uma determinada coisa hoje, que você entende que você necessita, se você não tem, é porque o seu Pai dos céus entende que no momento você não precisa. Porque se o seu Pai do céu entendesse que nesse exato momento você precisava, Ele teria te dado. Então, se você ainda não tem, é porque Ele entende que no momento não é o momento, não é a hora de você ter. Então, não cabe então a mim e a você estar se insurgindo contra a vontade de Deus. E quando nós focamos sempre naquilo que nos falta, e isso nos leva a um abatimento, a uma constante tristeza, isso significa que nós estamos nos rebelando contra a vontade de Deus. Os israelitas fizeram isso com frequência lá no deserto. Com frequência. É impressionante a gente lendo o Pentateuco, quantas e quantas vezes, ou seja, os 5 primeiros livros da lei, quantas e quantas vezes nós vimos isso? O povo de Israel sempre reclamando de alguma coisa. Deus supre, daqui a pouco o povo está reclamando. Deus supre, daqui a pouco o povo está reclamando. Então, quando eu e você murmuramos, nós precisamos entender que nós estamos indo de encontro à santa vontade de Deus. Até quando o povo murmurou contra Moisés e Arão, Deus também mandou um castigo sobre eles. Vamos abrir lá agora, Números capítulo 16, a partir do versículo 23. Então vamos lá.
número 16, a partir do verso 23, nós vamos ler até o verso 35. Então diz assim a palavra de Deus. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação dizendo, afastem-se, só antes da gente continuar, vamos entender o contexto aqui. Corá, Datã e Abirão tinha se revoltado contra a liderança de Moisés, questionando Moisés: quem foi que te instituiu como príncipe sobre nós? Então é esse o contexto então que o Senhor agora fala. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação dizendo, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estava Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e eles descerem vivos aos mundos dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu e abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertenciam desceram vivos aos mundos dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Por que Deus agiu assim? Deus agiu assim, irmãos, antes que o clima de murmuração se espalhasse por todo o povo. Sabe por quê? Porque a atitude de murmurar contamina os outros. Contamina. Veja quantas e quantas vezes vocês estavam num ambiente. De repente, vamos supor, num consultório. Você está esperando na recepção de um consultório médico. O médico atrasou, não chegou no horário. Até que um daqueles pacientes que está esperando começa: isso é um absurdo. Uma hora dessa o médico até não chegou, aí o outro: é mesmo, falta de respeito. Isso, irmãos, é isso que acontece. Um levanta e daqui a pouco todos começam a falar. Então a murmuração é algo assim contagioso. Isso em qualquer lugar. Eu citei um consultório médico, mas isso pode ser na fila de um banco. Isso pode ser em qualquer canto. E quando um começa: é mesmo, é isso mesmo, não devia ter sido diferente. Sabe quando você chega aqui e de repente você chega numa programação da igreja: mas eu achava que o jantar devia ser dessa forma, não devia ter esse prato, não devia ter aqui. Aí o outro: é mesmo, eu também não gostei. Aí o outro, e começa, sabe? E daqui a pouco, de uma mesa, a coisa vai se espalhando. E a melhor coisa, sabe, para esse tipo de gente, é se envolver na organização do próximo ano. Sabe? Em vez de estar falando, é se envolver na organização do próximo ano, para que você possa ser útil com as suas soluções. Porque não adianta a gente estar abrindo a boca só para criticar. Tem pessoas que têm uma habilidade impressionante para dizer aquilo onde está o defeito.
Mas não são pessoas que na hora que estava se fazendo, eles chegaram com a solução. Olha, a minha sugestão para a solução é essa. Mas são ótimos de língua, de blá blá blá, de críticas. Então por que Deus tomou essa atitude? Para eliminar o mal do meio de Israel. Por isso que Deus eliminou toda a família deles e todos os 200 que tinham pego o incensário, os 250. Para eliminar o mal do meio de Israel. É assim que a gente lê na Torá, no Pentateuco, diversas vezes Deus dizendo, assim você fará para eliminar o mal do meio de Israel. Então, é péssimo andar com pessoas que vivem murmurando. Afastem-se de murmuradores. Eles são contaminadores. Na carta de Judas 1, versículo 16, só tem um capítulo mesmo, o versículo 16, diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam seguindo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. São bajuladores por motivos interesseiros, bajulam para se beneficiar. Deus, irmãos, quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo, que, diga-se de passagem, nunca reclamou. Não há um só registro em todas as Escrituras de uma reclamação de Jesus. Nunca reclamou. Pelo contrário, ele sempre orou, dizendo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Os cristãos devem viver, irmãos, pela fé. Nós somos o povo da fé. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo aquilo que vemos. Isso significa que viver pela fé não é viver sem problemas. Porque se você vive sem problemas, então você não haveria necessidade de fé. Você vai ter fé para quê? Se você não tem problemas. Deus espera que nós sejamos pacientes, exatamente no tempo de provação. E mesmo no meio da provação, das dificuldades, a gente demonstre a alegria do Senhor. Essa alegria do Senhor não é uma alegria quando tudo está bem. É uma alegria incircunstancial. Ela independe das circunstâncias. É a segurança semelhante a um passarinho que no meio das trovoadas e dos raios, no penhasco, ele está lá no seu ninho e ele está ali quieto. Esperando toda a trovoada, todos os raios passarem. Ele está confiante no seu ninho. E é assim que o cristão tem que viver, em meio a toda a trovoada, em meio a todos os raios, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós estamos nas mãos dele, que a mão do Todo-Poderoso controla todas as coisas, e controla inclusive as dificuldades que nós estamos passando, que nada que nós estamos passando é por obra do acaso. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E no meio das nossas provações, também. Então, como é que eu e você podemos murmurar e ao mesmo tempo orar, dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade? Percebe a hipocrisia? Não dá para orar, dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, e logo em seguida, que você levanta da oração, você começa a murmurar. Não casa. É uma insensatez. A murmuração só traz infelicidade, ingratidão. A murmuração é um sinal que nós estamos esquecendo de Deus, das suas bênçãos, da sua palavra. Um crente satisfeito e feliz, ele tem muito a oferecer para os outros, porque ele é uma pessoa que ele traz consolo aos necessitados, ele traz consolo e orientações nas diversas áreas da vida dos necessitados, daqueles que estão passando por dificuldade. Agora eu pergunto, o que é que o murmurador tem a dar? Nada! O murmurador não tem nada a dar, ele só piora a situação. O murmurador é um ingrato, e a ingratidão é um terrível pecado. Nós precisamos entender isso. É o pecado de alguém que se esquece dos benefícios de Deus. Olhe para o passado, olhe o que você já passou na sua vida e veja o que Deus já fez por você. Veja o que Deus já te deu. Foque naquilo que Deus já te deu e deixa de tirar, e tire os olhos daquilo que está te faltando. O salmista no Salmo 116, para a gente concluir, versículo 12,
Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Isso é oração, é um questionamento de alguém que se lembra de todos os benefícios que o Senhor já fez para comigo. Que possamos trazer à memória, irmãos, como diz a palavra, aquilo que me dá esperança. É isso que a gente tem que trazer à memória continuamente, que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Outro dia eu disse para uma pessoa que eu estava conversando, olha, que falando sempre sobre aquilo que estava faltando, e eu disse para ela, vai no computador, imprime lá, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a orientação de Jeremias, lá no seu livro de Lamentações, imprime em fonte 48, imprime numa folha 4, bota na geladeira, entendeu? Para que toda hora, quando você passar para lá e para cá, você esteja lendo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, cada vez que você for lembrando de coisas boas que Deus te fez, escreva lá do lado. Deus me deu isso. Deus me deu aquilo. Eu já passei por isso, Deus me livrou. Começa a escrever. Sabe? A gente precisa estar olhando para isso. Estar olhando para tudo que Deus já nos deu. Para que nós tenhamos corações mais agradecidos. Que a gente abra a boca menos para murmurar, para reclamar. Chega de reclamação, irmãos. Percebe que isso não condiz com a vida cristã? Ou a gente realmente está disposto a pagar o preço de seguir o cristianismo verdadeiro, genuíno? Ou então é melhor abandonar o barco? É melhor agora estar numa barraca da praia, tomando uma? Entendeu? Ou está aqui e querendo levar uma vida a sério, compromissada com o Senhor Jesus, glorificando a Deus com a sua boca, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Ou então nós estamos perdendo tempo. A Bíblia diz, aquele que for santo, santifique-se mais ainda. E aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Então, meta o pé na jaca. Se não está disposto a levar uma vida de santidade, meta o pé na jaca. Porque pelo menos enquanto você aqui viver, você vai ter alguns benefícios. Tudo bem que as consequências serão eternas. Mas eu quero trazer isso à memória, irmãos. Eu e você, nós precisamos estar lembrando disso. Chega de murmuração. Inclusive, aqui dentro do nosso meio. Aqui dentro da igreja. Mas comece a exercitar isso dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Agradeça mais a Deus por tudo que Deus tem te dado. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude a cumprirmos essa palavra. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém. Vamos orar? Ó Pai querido, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor pela tua misericórdia, Pai, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a tua misericórdia, já hoje pela manhã nós mereceríamos ser consumidos. Porque nós temos sido rebeldes, nós temos sido ingratos, nós temos sido murmuradores, nós temos sempre focado naquilo que está faltando, nós queremos as coisas no nosso tempo. Deus tem misericórdia de nós. Nós queremos nesta manhã, ó Deus, confessar diante de Ti o nosso pecado e Te pedir perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa cada vez que nós murmuramos, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos santifique, Pai. Nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para mudar as inclinações do nosso coração. Senhor, nos ajuda. Pedimos que o Senhor santifique a Tua igreja, santifique as famílias, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão enfermos. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da nossa irmã Nádia, ó Pai. Ó Santo Deus, abençoa a Tua serva, cura a Tua serva, restaura a sua família. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso irmão Ronaldo Lidório, Pai, que sofre com aquele câncer que foi da Tua vontade, mas ele tem glorificado o Teu nome em meio a essa enfermidade. Abençoa a vida dele, a vida da sua esposa Rossana e dos seus filhos. Em nome de Jesus, sustenta a fé do Teu servo, ó Pai. E cura-o para a Tua glória, Santo Deus. Cura-o, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que disse, Lázaro vem para fora. E diante da Tua palavra um morto se levantou. Pois nós cremos que na autoridade e no poder do nome de Jesus, o Senhor pode falar uma palavra e tudo, quando o quadro de Ronaldo mudar.
Entregamos também na vida das tuas mãos a nossa irmã Sônia, a dona Sônia, mãe do reverendo Davi, lá em São Paulo, que também, ó Deus, sofre com câncer. Ó Deus amado, em nome de Jesus, cura a tua serva. Clamamos pelos aqueles que estão nos hospitais agora, Senhor. Em nome de Jesus, socorre aqueles que clamam, aqueles que sofrem com dores. Abençoa as equipes médicas, as equipes de enfermagem, a todos aqueles que estão, ó Deus, socorrendo os doentes nesta hora. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão presos, tem misericórdia daqueles que estão em guerra, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus, tem misericórdia dos nossos governantes, do nosso povo. Nós humildemente clamamos em nome de Jesus. Amém.